take fit. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational. Ora, boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os melhores jogos e as melhores apostas para dia 13 de 8 de 2025, com destaque para o Masters 1000 em Cincinnati. Começamos aqui com o primeiro jogo entre Francis Tiafoe, jogador da casa, frente ao dinamarquês Holger Rune. Holger Rune que venceu o Mikkelsen, era uma entrada que nós tínhamos, um modo 2,30 para o Mikkelsen, que teve a servir para 4-1 no primeiro set, mas depois não conseguiu impor o seu serviço. Começou ali a entrar numa maré complicada em termos de pontos, porque muitas vezes caiu na tentação de fazer o winner, muitas vezes entrou naquele jogo mais emocional que não o favorece tanto, e aqui o dinamarquês foi mais inteligente na forma como abordou os pontos e tirou a confiança do lado do jogador americano. No entanto, o Tiafoe vem de uma vitória muito interessante frente ao Hugo Humbert, por 2-0 também, e a verdade é que, tirando ali a derrota frente ao Alex de Minaur em Toronto, vem aqui numa sequência interessante de resultados, mais precisamente frente ao Carlos Bueno e frente ao Hugo Humbert, ambos por sets diretos, não perdeu qualquer set. Já o Rune tem aqui também a derrota frente ao Popyrin, que podemos considerar um resultado não tanto esperado. Venceu o Cefilini e venceu o Mikkelsen. No entanto, confronto direto o ano passado em Cincinnati, e aqui o Francis Tiafoe ganhou por 2-1. E é interessante porque o Francis Tiafoe perde o primeiro set, mas depois dá 6-1, 7-6, e o Francis Tiafoe nesse jogo estava com o modo 2.25, 2.35. Em termos de mercado, o valor parece-me estar do lado do Francis Tiafoe, por isso aqui vou entrar com um quarto de unidade, porque é um jogo que também vai, acredito eu, permitir trabalhar durante o ao vivo, e aqui um quarto de unidade a 2,10 poderá ser interessante nessa perspectiva. Também quem quiser pode colocar, por exemplo, o Francis Tiafoe a ganhar um set, ou até aqui um jogo que pode ser longo a ser resolvido no terceiro e derradeiro set. Depois passamos para o jogo da Rybakina, que também vai ter um jogo aqui interessante frente à Madison Keys. A Rybakina, como sabem, é uma jogadora que serve muito bem, conquista muitos pontos gratuitos no seu serviço. Uma Madison Keys que está a jogar bem, embora foi aqui testado na primeira ronda frente à germânica Lys. Venceu a Ito, a jogadora japonesa, por 2-0. Em termos de confronto direto, temos aqui uma divisão. Se formos analisar os jogos mais recentes, uma vitória para cada lado. A Rybakina venceu em Miami e perdeu no Australia Open este ano por 2-1, num jogo onde podia ter caído para qualquer uma das jogadoras. E no passado temos vitórias da Keys em 2022, mas também em Ostrava, na República Checa, temos a vitória da Rybakina. No entanto, analisando os jogos mais recentes, a condição de jogo parece-me que vai favorecer claramente a Rybakina. O mercado também acaba por dar aqui um favoritismo à Rybakina, e aqui vai mais pela questão do serviço. É uma jogadora que serve bem, uma jogadora muito agressiva no fundo do corte, e parece-me que a Madison Keys vai ter aqui algumas dificuldades. O mais provável, temos aqui um jogo relativamente longo, principalmente se as duas jogadoras andarem à boleia do seu serviço. No entanto, no resto do jogo, parece-me que aqui é um jogo mais para a Rybakina, e por isso vou aqui entrar a comunidade na vitória da Rybakina 1,65. E partimos então para o último jogo entre a Alexandrova, que vai jogar contra a Kalinskaya. Kalinskaya que deu-nos um excelente lucro na vitória frente à Anisimova. Vai jogar contra uma Alexandrova que venceu a Joint por 2-0 pelos parciais 7-4 e 6-4 e 6-3. Já em termos de confronto direto, a Alexandrova venceu praticamente todos os jogos, ou todos os jogos, frente à Kalinskaya. O último foi na China, em Yuan, em 2024, em outubro de 2024, e ganhou por 2-1. É interessante que os últimos dois jogos entre as duas jogadoras, tanto em Tóquio como em Yuan, na China, ambos terminaram com o mesmo resultado, vitória da Alexandrova, mas por 2-1. A verdade é que, se a gente for analisar os índices de confiança, percebemos que a Kalinskaya está no melhor momento de forma do que propriamente a Alexandrova. A Alexandrova passa aqui um momento de alguma
sem grande confiança no seu jogo. E acho que a Kalinskaya poderá tirar partido disso. Por isso, sem mais demoras, sem mais enrolação, vamos aqui entrar uma vez mais com um quarto de unidade na Kalinskaya. 2.35 é um jogo que também poderá ser ao vivo para trabalhar, e também a possibilidade de termos aqui um jogo uma vez mais longo, por isso mercados como 19,5, 21,5 poderá ser interessante. Deixa-me ver aqui o 21,5, 1,75, nada mal. Porque parece-me que a Alexandrova, principalmente se não estiver tão bem como não teve na maior parte dos jogos que fez, principalmente em piso duro, pelo menos nos últimos 5 jogos, teve algumas dificuldades, perdeu um set, break contra break. Parece-me que a Kalinskaya, a jogar como está a jogar, e se conseguir replicar o jogo que fez contra a Anisimova, tem aqui boas chances, ou pelo menos mais chances do que o modo 2.35 reflete. Por isso, estas são as 3 entradas para quarta-feira, dia 13 de 8 de 2025. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações. E vemos numa próxima oportunidade aqui para falar de apostas e de ténis.